Bem-vindo ao canal, mais uma história. Espero que você goste da história. Se gostar, não deixe de ver outras histórias no canal. Então, vamos para a história. O ambiente acadêmico, idealizado como um santuário do conhecimento e da justiça, pode às vezes abrigar os mesmos abusos de poder que encontramos em qualquer outra esfera da sociedade. Esta é a história de Juliana, uma brilhante estudante de direito que viu seu futuro ameaçado quando foi injustamente reprovada por um professor poderoso. É também a história de como ela transformou essa injustiça pessoal em uma campanha que expôs décadas de abuso e revolucionou todo um sistema educacional. Juliana sempre foi apaixonada por direito. Desde criança, crescendo com seu pai advogado, sonhava em seguir seus passos, mas trilhando seu próprio caminho na área de direitos humanos. Entrou na Universidade Federal com as melhores notas do vestibular, e durante 3 anos manteve um histórico impecável, até conhecer o professor Ricardo na disciplina de Direito Constitucional Avançado. A faculdade de Direito onde Juliana estudava era uma das mais prestigiadas do país, conhecida por formar juízes, promotores e advogados de renome. O professor Ricardo Mendes era uma instituição dentro da instituição, autor de livros consagrados, consultor de tribunais superiores, e conhecido por seu rigor implacável em sala de aula. Desde o primeiro dia de aula, Juliana percebeu que o professor Ricardo era diferente. Não era apenas exigente, como muitos outros excelentes professores que teve. Havia algo mais, um prazer quase palpável em humilhar alunos, especialmente mulheres. Ele fazia perguntas impossíveis e ridicularizava qualquer resposta que considerasse inadequada. Mas ela estava determinada a não se intimidar. O que Juliana não sabia é que estava prestes a enfrentar não apenas um professor difícil, mas um sistema inteiro que protegia comportamentos abusivos em nome da tradição acadêmica e do rigor intelectual. O semestre com o professor Ricardo foi exaustivo. Juliana estudava o dobro para sua disciplina, preparava-se meticulosamente para cada aula, sabendo que ele poderia chamá-la a qualquer momento para responder questões complexas. Apesar do ambiente hostil, seu desempenho nas avaliações parciais foi excelente, 9,5 na primeira prova, 9,0 no trabalho em grupo. A prova final da disciplina era famosa por sua dificuldade. Alunos de semestres anteriores falavam dela com um misto de terror e reverência. Juliana preparou-se por semanas, formando grupos de estudo, revisando jurisprudência, memorizando doutrinas. No dia da prova, Juliana sentiu-se confiante. As questões eram desafiadoras, como esperado, mas conseguiu responder todas com profundidade. Citou casos relevantes, doutrinas contemporâneas, até mesmo artigos recentes do próprio professor Ricardo. Saiu da sala certa de que havia se saído bem. 2 semanas depois, quando as notas foram divulgadas, Juliana enfrentou o choque que mudaria o curso de sua vida acadêmica. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Reprovada com nota 3,0 na prova final, resultando em média 5,8, insuficiente para aprovação, que exigia 6,0. Era impossível. Mesmo que tivesse cometido alguns erros, seu desempenho anterior no semestre e seu conhecimento da matéria não justificavam uma nota tão baixa. Seguindo os procedimentos acadêmicos, Juliana solicitou revisão de prova, direito garantido a todos os estudantes. O professor Ricardo, no entanto, mostrou-se irredutível. Senhorita Oliveira, sua prova demonstra uma compreensão superficial dos princípios constitucionais. Suas citações são imprecisas, sua argumentação é fraca. A nota está mantida. Sugiro que se dedique mais no próximo semestre, quando refizer minha disciplina, disse o professor Ricardo com desdém. Juliana pediu para ver sua prova, para entender onde havia errado tão gravemente. Ele mostrou rapidamente, sem permitir que ela a examinasse com calma. Mesmo naquela breve visualização, não conseguiu identificar erros que justificassem uma nota tão baixa. Quando insistiu, ele simplesmente disse: talvez o direito não seja para todos. Algumas pessoas, especialmente mulheres, têm dificuldade com o pensamento lógico-jurídico. Aquele comentário sexista foi a gota d'água. Juliana, normalmente contida e respeitosa com autoridades, sentiu uma indignação que não conseguiu suprimir. Ela respondeu que o comentário dele era inapropriado e discriminatório, que tinha direito a uma revisão justa da sua prova. A reação do professor foi assustadora, seu rosto ficou vermelho de raiva,
e ele praticamente gritou que ela estava questionando sua autoridade e que isso só provava que não tinha o temperamento necessário para a profissão jurídica. Abalada, Juliana procurou o coordenador do curso, apenas para descobrir que o professor Ricardo era praticamente intocável na instituição. Sua longa carreira, publicações renomadas e conexões poderosas o tornavam imune a reclamações de alunos. O coordenador foi educado, mas essencialmente inútil. Sugeriu que Juliana aceitasse a reprovação, que era apenas uma disciplina, e que poderia refazê-la no próximo semestre, preferencialmente com outro professor. Quando ela mencionou o comentário sexista, ele pareceu desconfortável e mudou de assunto. Foi Carolina, melhor amiga de Juliana e estudante de jornalismo, quem sugeriu uma abordagem diferente. Isso não é apenas sobre você ou sobre uma nota. Se ele faz isso com uma aluna excelente como você, imagina o que faz com outros. Precisamos investigar, descobrir se há um padrão, disse Carolina indignada. Carolina ajudou Juliana a criar um formulário online anônimo, perguntando sobre experiências com o professor Ricardo. Compartilharam discretamente entre alunos atuais e ex-alunos. A resposta foi avassaladora e perturbadora. Em apenas 3 dias, mais de 60 estudantes responderam ao formulário. Os relatos seguiam um padrão alarmante: notas arbitrárias, comentários depreciativos especialmente direcionados a mulheres e alunos de origem humilde, retaliação contra quem questionava sua autoridade. Alguns casos remontavam a mais de 15 anos. Entre os respondentes estava Marcos, um colega de turma que também havia sido reprovado com uma nota surpreendentemente baixa. Diferente de Juliana, ele vinha de uma família sem recursos, estudava com bolsa integral e trabalhava meio período. A reprovação significava que ele poderia perder a bolsa por não manter o coeficiente mínimo exigido. Juliana, eu sei que minha prova estava boa. Estudei como nunca, mas não posso enfrentar o professor Ricardo. Ele conhece o reitor, tem amigos no conselho universitário. Se eu criar caso, posso perder tudo, disse Marcos nervoso. A situação de Marcos cristalizou para Juliana que o problema era muito maior que sua nota individual. Era uma questão de justiça institucional, de abuso de poder sistemático que afetava desproporcionalmente os mais vulneráveis. Juliana decidiu procurar a professora Helena, da disciplina de Ética Jurídica, uma das poucas mulheres titulares da faculdade e conhecida por seu compromisso com a justiça social. Mostrou a ela os resultados do formulário, sem revelar a identidade dos respondentes. Juliana, isso é grave e, infelizmente, não me surpreende. Ricardo representa uma velha guarda que confunde rigor acadêmico com autoritarismo. Mas enfrentá-lo não será fácil. Ele tem proteção institucional construída ao longo de décadas, disse a professora Helena após examinar os dados. A professora Helena aconselhou Juliana a construir um caso sólido, baseado não apenas em depoimentos anônimos, mas em evidências concretas. Ela também sugeriu que Juliana procurasse ex-alunos que já estivessem formados e estabelecidos profissionalmente, que poderiam falar sem medo de retaliação. Seguindo esse conselho, Juliana e Carolina começaram uma investigação meticulosa. Através de redes de ex-alunos, encontraram Sandra, uma advogada bem-sucedida que havia se formado 8 anos antes e tinha uma história particularmente perturbadora com o professor Ricardo. Ele me reprovou 2 vezes, apesar do meu bom desempenho. Na terceira tentativa, insinuou que poderia me aprovar se eu fosse o mais receptivo a um encontro particular para discutir meu futuro na profissão. Recusei e acabei tendo que transferir essa disciplina para outra universidade, atrasando minha formatura, disse Sandra com voz firme. O depoimento de Sandra foi um divisor de águas. Não era apenas sobre notas arbitrárias ou comentários sexistas em sala de aula, havia potencialmente assédio sexual envolvido. Com sua permissão, Juliana e Carolina gravaram seu depoimento formalmente. Armada com depoimentos, dados estatísticos das reprovações, que mostravam um padrão claro de discriminação por gênero e classe social, e sua própria prova, que havia conseguido fotografar discretamente durante a breve revisão, Juliana estava pronta para o próximo passo. Mas antes, decidiu consultar seu pai. O pai de Juliana sempre foi seu herói e mentor. Como advogado experiente, ela sabia que precisava de sua orientação estratégica. Quando mostrou tudo o que havia reunido, viu o rosto dele passar da preocupação ao orgulho, e finalmente à determinação. Filha, você construiu um caso mais sólido do que muitos advogados formados conseguiriam. Agora precisamos decidir como proceder.
Podemos seguir o caminho institucional interno ou levar isso para instâncias externas. Cada opção tem suas vantagens e riscos, disse Dr. Oliveira com voz grave. Após muita reflexão, Juliana decidiu tentar primeiro o caminho institucional. Não queria prejudicar a reputação da universidade que amava, apenas corrigir uma injustiça e prevenir futuros abusos. Com o apoio da professora Helena, solicitou uma audiência formal com o diretor Alberto. O diretor Alberto, conhecido por seu conservadorismo e por valorizar a tradição acadêmica, inicialmente mostrou-se cético. No entanto, à medida que Juliana apresentava metodicamente as evidências, sua expressão foi mudando. Senhorita Oliveira, estas são acusações extremamente sérias contra um dos professores mais respeitados desta instituição. O que exatamente você espera que a direção faça? Perguntou o diretor Alberto perturbado. Diretor, espero 3 coisas. Primeiro, uma revisão justa da minha prova e da prova de outros alunos injustamente reprovados. Segundo, uma investigação formal sobre o comportamento do professor Ricardo, especialmente as alegações de assédio. Terceiro, a implementação de um sistema transparente de avaliação que impeça abusos futuros, respondeu Juliana com confiança. O diretor Alberto prometeu analisar o caso, mas os dias se passaram sem resposta. Juliana começou a temer que sua denúncia seria engavetada. Foi quando Carolina, usando suas habilidades jornalísticas, descobriu algo que mudaria completamente o jogo. Juliana, você não vai acreditar no que encontrei. Estive pesquisando nos arquivos digitais do jornal da universidade e descobri que em 2005 houve uma denúncia similar contra o professor Ricardo. Foi abafada rapidamente, mas há registros de uma reunião extraordinária do Conselho Universitário. E adivinha quem era o representante discente naquela época? Disse Carolina excitada. Quem? Perguntou Juliana surpresa. O atual diretor Alberto. Ele não apenas sabia de denúncias anteriores, ele participou ativamente do processo que a silenciou. Revelou Carolina. Essa revelação colocou Juliana diante de um dilema ético. Usar essa informação seria uma forma de pressão que poderia ser vista como chantagem. Por outro lado, demonstrava um padrão institucional de acobertamento que precisava ser exposto. Juliana decidiu usar a informação, não como ameaça, mas como evidência adicional da cultura institucional que permitia que abusos continuassem por décadas. Solicitou uma nova reunião com o diretor Alberto, desta vez acompanhada por seu pai como advogado, pela professora Helena como testemunha acadêmica, e por Sandra, representando ex-alunos prejudicados. A reunião foi tensa. O diretor Alberto, visivelmente desconfortável com a presença de múltiplas testemunhas, tentou inicialmente minimizar a situação, mas quando Juliana mencionou calmamente o caso de 2005 e seu papel nele, a atmosfera da sala mudou dramaticamente. Aquele caso foi completamente diferente. As acusações não puderam ser comprovadas, disse o diretor Alberto defensivamente. Diretor, com todo respeito, estamos vendo um padrão de comportamento que se estende por décadas, afetando dezenas de alunos. A universidade tem 2 opções: lidar com isso internamente, de forma transparente e justa, ou enfrentar um processo que inevitavelmente se tornará público, com todas as consequências para a reputação desta instituição, interveio o Dr. Oliveira profissionalmente. Após um momento de tenso silêncio, o diretor Alberto pareceu chegar a uma decisão. Formarei uma comissão independente para investigar todas as alegações e revisar as avaliações contestadas. O professor Ricardo será afastado de suas funções durante a investigação, mas preciso da garantia de que este assunto permanecerá interno até a conclusão do processo, disse o diretor Alberto resignado. Juliana concordou com os termos, com a condição de que a comissão incluísse representantes discentes e professores sem vínculos próximos com o professor Ricardo. Também exigiu um prazo definido para a conclusão da investigação. A notícia do afastamento temporário do professor Ricardo espalhou-se rapidamente pela faculdade, gerando reações diversas. Alguns professores mais antigos demonstraram solidariedade ao colega, enquanto outros, especialmente os mais jovens, apoiaram discretamente a iniciativa. Entre os alunos, houve uma onda de alívio e, gradualmente, mais pessoas começaram a compartilhar suas experiências. O que Juliana não esperava era a reação do próprio professor Ricardo. Em vez de manter discrição durante o processo, ele começou uma campanha agressiva de difamação contra ela. Enviou e-mails para outros professores alegando que Juliana estava destruindo a meritocracia acadêmica por não aceitar uma reprovação justa.
Chegou a insinuar que o pai dela estava usando sua influência como advogado para dar vantagens indevidas à filha. Essa estratégia, no entanto, acabou se voltando contra ele. Seus e-mails, encaminhados para Juliana por professores indignados com seu tom, foram adicionados ao dossiê da investigação como evidência de comportamento inadequado e retaliação. A comissão trabalhou com surpreendente eficiência. Em apenas um mês, apresentou um relatório preliminar que confirmava muitas das alegações. A prova de Juliana, reavaliada por 3 professores independentes, recebeu notas entre 8,5 e 9,0. Outros casos similares foram identificados, incluindo o de Marcos, cuja prova também foi reavaliada positivamente. Mais grave ainda, o relatório preliminar indicava que havia evidências suficientes para justificar uma investigação mais profunda sobre as alegações de assédio sexual, não apenas no caso de Sandra, mas em pelo menos outros 5 casos identificados durante o processo. Confrontado com essas evidências, o professor Ricardo finalmente percebeu a gravidade da situação. Através de seu advogado, propôs um acordo: se aposentaria voluntariamente em troca do encerramento da investigação. O diretor Alberto estava inclinado a aceitar a proposta, vendo nela uma forma de resolver o problema sem maior exposição pública. Foi quando Juliana, em uma decisão que surpreendeu até mesmo seus aliados mais próximos, fez um contraponto inesperado. Não se trata apenas do professor Ricardo ou da minha nota. Trata-se de um sistema que permitiu que esses abusos continuassem por décadas. Aceito a aposentadoria dele como parte da solução, mas apenas se vier acompanhada de reformas estruturais que impeçam que outros professores sigam o mesmo caminho, disse Juliana com uma firmeza que impressionou todos os presentes. A proposta de Juliana gerou intensos debates no conselho universitário. Alguns argumentavam que ela estava exigindo demais, outros reconheciam a oportunidade de implementar mudanças há muito necessárias. Após 2 semanas de negociações, chegou-se a um acordo histórico. O professor Ricardo se aposentaria imediatamente. As notas de todos os alunos que solicitaram revisão seriam reavaliadas por uma comissão independente. Mais importante, a universidade implementaria um novo sistema de avaliação docente, com participação efetiva dos alunos, e criaria um canal independente para denúncias de assédio e abuso de poder. Para Juliana, foi uma vitória agridoce. Sua nota foi corrigida, assim como a de Marcos, que pôde manter sua bolsa. Mas o processo havia sido desgastante, expondo a críticas e até ameaças veladas de alguns apoiadores do professor Ricardo. Valeu a pena? Perguntou Carolina, enquanto as duas comemoravam discretamente o desfecho do caso. Olha ao redor, respondeu Juliana, indicando o campus onde estudantes conversavam animadamente sobre as mudanças anunciadas. Não fiz isso apenas por mim. Fiz por todos que vieram antes e, principalmente, por todos que virão depois. Nos meses seguintes, as reformas começaram a ser implementadas. O novo sistema de avaliação docente, apelidado informalmente de Modelo Juliana, tornou-se referência para outras universidades. A Comissão de Ética, agora com participação estudantil, ganhou poderes reais para investigar denúncias. Marcos, inspirado pela coragem de Juliana, candidatou-se e foi eleito representante discente no Conselho Universitário, onde se tornou uma voz ativa pelos direitos dos estudantes bolsistas. Sandra, a ex-aluna que havia denunciado o assédio, aceitou um convite para dar palestras sobre ética profissional para os calouros. Quanto ao professor Ricardo, retirou-se para uma vida privada, longe dos holofotes acadêmicos. Seus livros continuaram sendo referência em algumas disciplinas, mas agora eram contextualizados criticamente, reconhecendo tanto suas contribuições teóricas quanto suas falhas éticas como educador. Para Juliana, o caso trouxe uma inesperada notoriedade. Foi convidada para participar de debates sobre reforma educacional e ética acadêmica. Alguns professores mais conservadores a viam com desconfiança, mas muitos outros, especialmente mulheres e jovens docentes, a consideravam uma inspiração. No seu último ano de faculdade, Juliana foi selecionada para um prestigioso programa de intercâmbio. Na entrevista de seleção, um dos avaliadores mencionou o caso. Muitos estudantes teriam desistido ou aceitado a injustiça. O que te deu coragem para enfrentar um sistema tão arraigado? Perguntou ele. Juliana refletiu por um momento antes de responder. Meu pai sempre me ensinou que o direito não existe apenas nos livros ou tribunais. Existe nas pequenas e grandes injustiças do cotidiano, e nossa obrigação é enfrentá-las, mesmo quando parece impossível.
Não podia falar sobre justiça nas provas e aceitar a injustiça na prática. Na cerimônia de formatura, 3 anos após o caso, Juliana recebeu uma homenagem especial. A professora Helena, agora diretora da faculdade após a aposentadoria de Alberto, entregou-lhe uma placa comemorativa. A estudante que nos ensinou que a verdadeira educação jurídica não está apenas em aprender as leis, mas em ter a coragem de lutar por sua aplicação justa, mesmo quando os poderosos se opõem. Ao deixar o palco sob aplausos, Juliana avistou Marcos, Sandra, Carolina e seu pai na plateia. Cada um deles havia desempenhado um papel crucial em sua jornada. Juntos, haviam provado que mesmo as instituições mais tradicionais podem ser transformadas quando pessoas corajosas se unem contra a injustiça. Em seu discurso de formatura, escolhida como oradora da turma, Juliana não mencionou diretamente o caso Ricardo. Em vez disso, falou sobre o poder da solidariedade e da persistência. A verdadeira vingança contra a injustiça, disse ela, não é a punição dos culpados, mas a transformação dos sistemas que permitiram que a injustiça florescesse. Não basta remover uma maçã podre, precisamos cuidar de toda a árvore. Anos depois, já como advogada de direitos humanos reconhecida nacionalmente, Juliana ocasionalmente retornava à universidade como palestrante convidada. O campus havia mudado, mais diverso, mais aberto, mais justo. O modelo Juliana havia se expandido para outras faculdades, e casos de abuso de poder por parte de professores haviam diminuído drasticamente. Em uma dessas visitas, encontrou por acaso uma estudante que a reconheceu imediatamente. Você é Juliana Oliveira. Estudamos seu caso na disciplina de ética jurídica. Você mudou esta universidade para sempre. Juliana sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Não fiz sozinha, respondeu. E o trabalho nunca termina realmente. Agora é sua vez de identificar as injustiças do seu tempo e enfrentá-las. Enquanto caminhava pelo campus que um dia havia sido cenário de tanta angústia e depois de tanta transformação, Juliana refletiu sobre como uma simples nota injusta havia desencadeado uma revolução institucional. Não havia sido fácil, nem rápido, mas havia provado que mesmo os sistemas mais enraizados podem mudar quando confrontados com a verdade e a determinação. Como ela escreveria mais tarde em suas memórias, a verdadeira vingança não está em derrubar quem nos prejudicou, mas em garantir que ninguém mais sofra o mesmo dano. Não se trata de punição, mas de transformação. Não se trata do passado, mas do futuro que construímos a partir das cinzas da injustiça. Esta foi a história de como uma estudante transformou uma injustiça pessoal em uma reforma institucional que beneficiou gerações de alunos. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história!